Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar justamente a solenidade de Todos os Santos. Aqui no Brasil nós celebramos esta solenidade, segundo alguns, a maior solenidade entre as solenidades da Igreja, justamente no domingo sucessivo à festa de Todos os Santos, que cai em dia 1º de novembro. Por quê? Para que o povo de Deus possa participar desta festa da Igreja, desta solenidade, com toda a festividade que lhe é devida. E celebramos logo em seguida, como meditamos ainda ontem, dia 2 de novembro, o dia de todos os fiéis defuntos. Todos aqueles que partiram já desta vida e que se encontram na espera de entrar na glória do reino dos céus, pois estão no purgatório, se purificando o seu amor para entrar nesta glória. Recordo, fiz ainda há pouco com vocês, alguns dias atrás, a meditação e que temos 8 dias para lucrar indulgências para as almas do purgatório. Mas o que é o purgatório? Brevemente repassando, é justamente a última das misericórdias de Deus. Deus derrama sobre nós a sua misericórdia e nos chama a participar da sua alegria no céu, aqui nesta vida, pela nossa conversão, pela nossa mudança de vida. Mas nem sempre lhe somos fiéis. E a nossa infidelidade, o nosso amor, muitas vezes, que não é pleno como o amor de Deus para conosco, acaba nos afastando de recebermos a glória eterna. E por isso, como última misericórdia de Deus, concede àqueles que buscaram ser-lhe fiel nesta vida, esta graça de poderem purificar-se, amá-lo plenamente através dos sofrimentos, do padecimento do purgatório. Onde assim purificados de todos os pecados, que a Mãe Igreja aqui celebra os mistérios, a Santa Missa, em honra a nossos irmãos que já faleceram, recordando-os em todas as missas, assim elas podem amenizar seus sofrimentos e entrar na glória do reino dos céus. Só existe 2 finais para nós, ao final de nossa vida. Se fomos fiel a Deus ou buscamos em tudo ser-lhe fiel com uma vida onde, com a nossa vida, nós transmitíamos a vida de Cristo em nós, nós mereceremos o céu, ainda que tenhamos que passar pelo purgatório. Porque nos esforçamos, lutamos pela nossa santidade, buscamos amar a Deus. Mas quem não o fizer nesta vida, encontrará ao final da vida a perdição eterna. Porque conhecendo a Deus, conhecendo seus desígnios, não amou e não buscou ser-lhe fiel. E a festa de Todos os Santos então está ligada diretamente à festa dos fiéis defuntos. E assim devemos de recordar os novíssimos: morte, purgatório, morte, inferno e céu. Devemos de meditar ao longo desse mês e pensar e colocar diante de nossos olhos o nosso fim último, aquilo que o Senhor nos chamou, que é o céu. Mas, primeiramente,
já para entrarmos naquilo que é a festa que hoje a Igreja celebra, um pouco na totalidade, outro pouco nos textos litúrgicos, uma breve oração que o cardeal Comastri fez e eu traduzi para que possamos nós também rezar justamente por conta desse dia de finados que acabou de passar. Senhor Jesus, a Sexta-feira Santa era o dia da escuridão e é o dia do ódio sem razão, o dia da morte do justo. E quantas vezes se repete. Mas a Sexta-feira Santa não é a última palavra. A última palavra é a Páscoa, a vitória da vida, do triunfo do bem sobre o mal. Senhor Jesus, o Sábado Santo é o dia do vazio, o dia do medo e da perda, o dia que tudo parece ter acabado. Mas o Sábado Santo não é o último dia. O último dia é a Páscoa, a luz que se reacende, o amor que vence todo o ódio. Senhor Jesus, enquanto se consuma a nossa Sexta-feira Santa e se repete a angústia de tantos Sábados Santos, doa-nos a tenaz fé de Maria para crer na verdade da Páscoa. Doa-nos seu olhar límpido para ver os feixes de luz que anunciam os últimos dias da história, os novos céus e a nova terra, já anunciados em ti, Jesus crucificado e ressuscitado. Amém. Entremos agora na solenidade. Hoje faremos diferente, começaremos pelo Evangelho e passaremos depois às leituras. Mas antes do Evangelho, vamos para o Antigo Testamento com um salmo. É assim a geração dos que procuram o Senhor, nos diz hoje o refrão do salmo. E o salmo é muito belo, é o Salmo 23. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas, a mantém inabalável. E continua o salmo: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? O que é o monte do Senhor e a santa habitação, senão realmente o céu que nos espera? Mas o céu que podemos, de certa forma, degustar um pouco daquilo que nos espera na eternidade aqui. Um pouco, não a totalidade do céu. Porque quando o homem tenta de fazer da terra o céu, torna a terra um inferno. Não é isso. O céu, a glória, a felicidade plena nos espera na eternidade, mas podemos ter um vislumbre, um degustar deste céu que nos espera, se nós continuarmos o Salmo e aquilo que vamos ver em todas as leituras, que é a santidade. Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. O que nos diz esse versículo? Aquele que tem mãos puras, aquele que não suja a sua mão, suas ações não são más, mas também tem um coração inocente. Um coração que não age de forma iníqua. O coração aqui, recordemos, no Antigo Testamento, não é somente a questão dos sentimentos, mas a totalidade da capacidade humana de pensar e agir. Quem tem uma maneira de pensar e agir inocente, este subirá e ficará na santa habitação. Esse que tem essa pureza nas suas ações. Nós começamos aqui os questionamentos. Sabemos que não somos dignos por nós mesmos, não. A santidade não é somente eu que consigo ou você que consegue. É graça de Deus. Quanto mais nos abrimos para a graça, mais ela se manifesta em nós e mais nós conseguimos assim realizar aquilo que Deus quer e sermos santos em Cristo. Porque é a santidade de Cristo que se manifesta em nós. É o Espírito Santo que se manifesta em nós como se manifestou através de todos os santos. Mas isso nos leva a esta mudança de vida, a essa inocência de coração, a essa pureza nas nossas ações. Não agir de forma dupla. Não ter um coração ou um pensamento que demonstra uma coisa, mas se esconde uma outra coisa por detrás. Temos mudado a nossa forma de agir e o nosso pensamento, o nosso coração? Quem não dirige somente para o crime. Ai, não somos criminosos, Padre. Recordemos, crime aqui também se coloca na questão do pecado, todo e qualquer pecado.
Se nós dirigimos a nossa mente para o pecado, se pensamos em agir de forma pecaminosa, estamos dirigindo a nossa mente, espiritualmente falando, também para o crime. Porque estamos agindo contra o amor de Deus e contra o amor ao irmão. Somos nós assim? Mudemos. Mudemos enquanto estamos aqui, podemos caminhar e nos purificar, esperando assim a vida eterna. Porque depois da morte, somente nos resta a intercessão daqueles que aqui estão. Esperemos em Deus que se recordem de nós. Porque se não se recordarem, graças a Deus, ao menos a Mãe Igreja se recordará de nós. Mas temos feito todo o esforço necessário para entrarmos na habitação do Senhor, para sermos santos, como hoje nos revela esta festa. Nós devemos de entrar agora no texto. É o capítulo 5 de São Mateus, as bem-aventuranças. É o primeiro diálogo, o primeiro sermão da montanha. São 5. Este é o primeiro. Então aqui está o essencial para sermos santos conforme Deus espera de cada um de nós. Mas tem uma continuidade. Aqui nós devemos de ver que é o código para a santidade e que deve de estar presente dentro de nós. Que devemos de ter o conhecimento de quais são as bem-aventuranças. Porque como seremos santos se não conhecemos os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, se não conhecemos aquilo que é a nossa fé, se não conhecemos as bem-aventuranças? Devemos de decorar. Decor é o quê? Guardar no coração. Não é somente, eu sei. Não. Guardar no coração. Fazer minha vida. E nós sabemos as bem-aventuranças? Comecemos por aqui. Então, as 8 bem-aventuranças vamos fazer primeiro de maneira genérica e depois vamos passar brevemente uma a uma. Contém em si o código da santidade. Isto vai afirmado com certeza. Deve de ser esculpido dentro de nós, porque se deve desejar que termine neste mundo de uma vez por todas o jogar com as palavras, substituindo as palavras e slogans ao Evangelho. O Evangelho realmente hoje muitas vezes é substituído por palavras bonitas, por palavras vazias, como vamos ainda falar, por slogans belos, por serem retiradas algumas frases e cortadas outras que não interessam. Substituem o Evangelho, mas não deve de ser assim para nós. E devemos de retornar a falar pura e simplesmente com as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo falou. Aqui está o Sermão da Montanha. Estas são as palavras de Jesus. Não devemos de substituir o Evangelho a belas frases, belos pensamentos, belos slogans, ou ainda recortarmos algumas frases para dizermos que o Evangelho é isso ou aquilo. Que é isso que Jesus queria dizer, mas retornemos fielmente à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo contida nos Evangelhos que nos deixaram, assim, os evangelistas. Se abusou e se abusa muito de palavras genéricas que podem dizer tudo aquilo que se quer dizer e também não se diz nada com elas. E quantos pastores ou quantas pessoas que ao anunciarem o Evangelho são assim? Esta frase em especial que repeti, algo que vou dizer adiante, peguei de uma homilia da década de 70, da ordenação sacerdotal no dia de hoje do cardeal Giuseppe Siri. E ele falava justamente esta frase, que se substituiu e se abusa de palavras genéricas, que pode dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Não devemos de utilizar para evangelizar palavras assim. Muitas vezes queremos agradar a todos, mas não conseguiremos. Sei que devemos de chegar a todos e ser tudo para todos, como diz São Paulo, mas sem abandonar a essência, sem abandonar aquilo que é vinculante da fé, sem modificar e falar de forma genérica onde não cause e não proponha uma mudança, uma conversão de vida e conduza ao céu. Isso não deve de ser vivido por nós. Nós devemos de anunciar aquilo que é o essencial, a essência, mas também esta essência deve de propor uma mudança, deve de renovar a vida, e isso que o Senhor faz no Evangelho
para nós. E temos, assim, vivido aquilo que nosso Senhor diz, sem trocar suas palavras por palavras genéricas, belas, mas que não querem dizer nada ao mesmo tempo que podem parecer dizer tudo. Temos nos proposto a sermos santos como Jesus pede que sejamos santos. Sede santos como vosso Pai nos céus é santo. Continuemos a nossa meditação. Este é o código da santidade, então. As bem-aventuranças. E agora vou ler mais uma vez algo que escrevi deste cardeal, Giuseppe Siri. Se deve buscar a justiça. Justiça na Bíblia. Devemos de recordar o que é. Ele mesmo coloca: justiça é igual à santidade. É aquele que obedece à palavra de Deus, que faz a sua vontade, a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Esse é o homem justo. José era um homem justo. José era um homem santo, porque em tudo buscava fazer a vontade de Deus. Então, devemos de buscar a justiça, agradar a Deus. Mas não basta buscar a comunhão. É muito pouco buscar a comunhão, diz Siri. E é uma verdade. Hoje muitos querem a comunhão, devemos de viver em comunhão e tudo, mas é muito pouco ainda. Não basta buscar a libertação, quem sabe do quê? Ainda é muito pouco. Quantos dizem que tem que ser liberto disso? Ainda é muito pouco. Não basta buscar a solidariedade, é muito pouco. Não basta buscar a redenção dos males terrenos, que não acontecerá nunca, é muito pouco. Realmente a redenção dos males terrenos não acontecerá. Se vivermos uma vida somente sem Deus, é muito pouco, é muito vazio. É talmente muito pouco a tal ponto de ser engano para todos, para pobres e ricos. Se busca a santidade. A santidade deve de conduzir justamente a sociedade aquilo que busca. E foi assim nos tempos em que o Evangelho era o que guiava os países cristãos, as populações cristãs. Vivendo o Evangelho, tudo era transformado olhando para o céu, olhando para o Evangelho. Se deve condenar toda a substituição e álibi que buscam oferecer com tantas palavras vazias ao homem, a mim e a você, álibi a fim de que façam tudo aquilo que lhe é cômodo e ainda mais se creiam enganando-se de merecer a vida eterna. Essa é uma realidade que temos meditado ao longo de todo este ano litúrgico, quando pude compartilhar com vocês o Evangelho. Devemos de descartar estas palavras vazias, que querem fazer para nós um álibi. Não tem problema nenhum, olha, todo mundo faz, olha fulano. Não é assim. Não devemos de nos apoiar nestes álibis e ainda acreditarmos que vamos receber a vida eterna. O Senhor nos pede a conversão. O que disse ele a pecador? Vá e não peques mais. Ele pede que mudemos a nossa vida. Muitas vezes falharemos, cairemos, apagaremos a luz de Deus que existe no nosso interior, entraremos nas trevas, na escuridão, mas é necessário reconfortar-nos com os sacramentos e recomeçarmos o caminho da salvação. Temos assim buscado a nossa salvação? Ou temos nos escondido atrás de palavras genéricas e de álibis, achando que vamos merecer o céu? Não é verdade, não é realidade, não nos enganemos. O Senhor nos pede que o sigamos, que mudemos de vida, que busquemos a santidade. As palavras humanas podem enganar, as divinas não enganam. Deus não se engana. Sua palavra permanece e sua palavra por excelência é o seu próprio Filho Jesus. Aquilo que o mundo busca, aquela plenitude que o mundo busca para sanar os males terrenos, se encontram nos 8 cânones das bem-aventuranças. Estes 8 cânones têm ponto de chegada que está acima deles, que é a vida eterna. Todos eles querem nos conduzir à vida eterna, à vida em Cristo.
a vida que não terá mais fim, a plena felicidade e alegria. Entremos agora, brevemente, nos textos. Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Os discípulos quem são? Todos os batizados, eu e você. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Todas as demais podem se resumir, em especial nesta bem-aventurança. E bem-aventurança aqui devemos de compreender que é muito mais do que beatos. É santos, mas também quero dizer felizes. E felizes, vamos entrar um pouco em algo que descobri hoje. Vem do latim felix. Felix vem de uma palavra latina que os romanos utilizavam quando uma árvore dava fruto. Árvore felix. Então significa o quê? Feliz é aquele que produz fruto. Então, para nós, aquele que produz fruto de eternidade. Estes são os felizes. Esta é a bem-aventurança. Esta é a santidade. Que nós temos este pequeno vislumbre aqui, conforme o Senhor nos dá oportunidade nesta terra, mas que serão vividas somente e plenamente nos céus, não aqui. E por que pode se resumir na primeira todas as demais? Olhemos. Os pobres em espírito. Quem são? Os anauim. Aqueles que reconhecem que devem tudo o que têm a Deus. Sua vida, seu respirar, seu pensar, seu trabalho, seu agir. É grato porque tudo o que tem é Deus que lhe concede. E confia plenamente em Deus. Este é o pobre em espírito. Este é o verdadeiro anauim. E o que acontecerá? Receberá o reino dos céus. Não espera nada dos homens deste mundo, muito menos desta terra. Luta, sim, pela sua sobrevivência, para aquilo que necessita para ter a vida aqui. Porém, toda sua confiança está em Deus. Somos nós os pobres em espírito. Temos nós esta confiança e reconhecemos que tudo que temos é Deus que nos dá. A saúde, o trabalho, a família, os filhos, etc. Tudo. Somos gratos a Deus. Nos reconhecemos aqui como estes pobres em espírito, totalmente dependentes e agradecidos a Deus, porque Deus é tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós necessitamos é Ele quem nos dá de material e espiritual. Voltemos, antes de continuar, algumas questões ainda genéricas. Olhemos já desde aqui que tudo é justificado, tudo que fazemos, nós católicos, nós cristãos, tudo que fazemos é justificado desde que seja focado e conduza à vida eterna. Caso não nos faça isso, cuidado. Estamos fazendo as coisas de forma errada. As coisas todas que devemos de fazer é pensando na vida eterna, na glória dos céus, em estarmos um dia na alegria eterna com Cristo. E tem sido assim nossa vida. Todas as nossas ações, desde as mais simples, recordemos Santa Teresinha, que viveu nas pequenas coisas com amor intenso, tudo aquilo que fazia olhando para o céu. Nós também somos assim, desde as pequenas coisas até as maiores. Focamos o céu e olhando para o céu realizamos nossas obras, porque esperamos um dia chegar lá. Com toda a humildade, olhamos para lá e mudamos nossas ações para que sejamos dignos do céu. E devemos de olhar em especial para os nossos tempos, que a maior parte do divertir-se humano, a maior parte é vaidade, é uma fuga. Tem medo de si mesmos os homens e mulheres, do mistério que trazem na alma e do mistério que está ao fundo de todas as coisas e da história, a vida eterna. E basta olharmos e veremos que é realidade. Quantas pessoas vivem de diversão em diversão, de festa em festa, de coisa em coisa, para fugirem de si próprias, para não entrar em contato com o mistério que a sua alma tem, com o mistério da glória dos céus. E se olharmos atualmente, segundo um pesquisador, da década de 60 para cá, 0,2% dos livros escritos no mundo falam sobre a morte.
porque um homem foge da morte, esquece daquilo que é a realidade que nos espera, que é o fato que nos une a todos, pobres e ricos. Não importa onde quer que estejamos. Nós temos olhado para o céu e agido assim, de forma necessária para a salvação. Temos visto os divertimentos que são excessivos, que são uma fuga, e eliminado um pouco de nossa vida para entrarmos em contato com o mistério. Com esse mistério que nós carregamos em nós, de sermos filhos de Deus, de termos uma alma, com o mistério da glória dos céus, como fizeram todos os santos, como nós somos, enquanto cristãos, chamados a fazer. Ou continuamos fugindo, porque não quero pensar que eu vou morrer, não. Um dia chegará e não sabemos quanto, e devemos estar sempre preparados, todos os dias preparados, vivendo cada dia como se fosse o último. Assim como ao celebrar cada missa, mesmo que às vezes não me recorde do texto, mas me marcou muito e vejo hoje, meditando, que foi algo que faz parte do meu ministério em cada missa. Sacerdote, celebre a missa como se fosse tua primeira, tua única e tua última missa. Viva o teu dia como se fosse teu primeiro, teu único e teu último dia esperando o céu. É assim que você tem vivido? Olhando para o céu, pensando nas coisas últimas, pensando na glória de Deus, tirando este tempo para estar com Deus. Sem oração será impossível se não rezamos, se não temos intimidade com Deus. Não entraremos nessa dinâmica. Continuemos. Sobre o fio da vida eterna está a tensão da vida humana, que está na solução de todos os problemas dos homens. Se todos olhassem para o céu, se todos quisessem a glória de Deus e não sua própria glória, e não fossem egoístas, pensando em si mesmos, e fossem como esta primeira bem-aventurança, desapegados de tudo, eu tenho, mas sou desapegado de tudo, nós não teríamos os problemas que temos. O problema do mundo hoje, todas as tensões do mundo hoje estão aqui, porque ninguém quer pensar no céu e nas palavras de Jesus. Cada um quer pensar em si próprio, em se satisfazer, divertir, em ter, em possuir, mas que na verdade são possuídos por essas coisas. Por quê? Porque não têm liberdade, são apegados. Nós temos nos desapegados de nós mesmos e das coisas para sermos homens e mulheres livres segundo a vontade de Deus? Ou vivemos apegados às coisas materiais? Ou estamos totalmente dispersos nas coisas deste mundo? Recordemos que devemos de ir para o céu. Devemos de buscar Deus dentro de nós. Ali mora o homem interior, como meditávamos ainda estes domingos atrás. Como diz São Paulo e Santo Agostinho, o homem interior que nos habita, o próprio Cristo. Voltemos a nós mesmos. Como também diz Santo Agostinho, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eu te procurava fora e tu estavas dentro de mim. Não olhemos as coisas, não nos dispersemos no mundo, mas voltemos ao nosso interior numa vida de oração profunda, numa vida de oração verdadeira, para nos encontrarmos com o Senhor. E recordemos, mais uma vez, antes de continuarmos brevemente as bem-aventuranças, neste mundo podemos ter um vislumbre das bem-aventuranças de forma imperfeita. Por quê? Porque a inicial só será plena no céu, não aqui. As bem-aventuranças jamais serão plenas aqui, serão plenas lá. Aqui são justamente a porta de entrada daquilo que nos espera na eternidade. E por fim, o fim de nossas vidas é sermos santos. Ai, padre, mas é difícil ser santo. Santo Agostinho escreve: se eles conseguiram, por que eu não conseguirei? E aqui muitas vezes só não conseguimos ser santos por nossa preguiça, porque somos preguiçosos, porque não queremos mudar de vida. Está bom, está estável, as coisas estão boas, mas devemos de lutar, devemos de buscar a nossa santidade, porque nós podemos participar da santidade de Deus conforme mais nos abrimos à graça. A graça de Deus nos invade. Somos santificados em Cristo, mas somos fiéis à santificação que recebemos no nosso batismo, o Espírito Santo que recebemos.
A graça de Deus nos invade conforme ela encontra abertura em nós. Se ela encontra em nós uma tampinha de uma garrafa de refrigerante, é só aquilo que vai poder entrar de nós na graça de Deus. Se ela encontra um balde de 100 litros, é isso que poderá invadir o nosso interior, a graça de Deus. Depende de nós, de nossa abertura à graça. É Deus que nos santifica. Lógico, nós devemos de nos esforçar também, devemos de corresponder ao amor de Deus. Temos liberdade de fazê-lo ou não. Mas, muitas vezes, não conseguimos. Por quê? Por causa da preguiça que nós temos de buscar, de mudar de vida, de rezar. Voltemos ao texto do Evangelho. Segue Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aqueles que são aflitos aqui receberão o consolo de Deus, pleno na eternidade. Mas aqui já provarão um pouco daquele consolo que somente Deus pode dar. E quantas vezes tantas coisas afligem a nossa vida? Não digo por passageiras, bobeiras, não, mas coisas autênticas que muitas vezes nos ferem, nos afligem. Se nós confiamos em Deus, Ele é quem nos consola. Experimentamos essa consolação que Deus nos dá? Continua. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não são os guerreiros, são os mansos. Como Jesus, manso e humilde de coração. Todas as bem-aventuranças nos levam, mais uma vez, a sermos a presença de Jesus na terra. Continua o Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mais uma vez, justiça. A justiça aqui é, mais uma vez, santidade. Os que têm fome e sede de serem santos, porque serão saciados. Nós temos essa fome e sede de sermos santos, como fez Teresa d'Ávila, Teresinha do Menino Jesus, seus pais, Agostinho, Mônica. Temos nós, isso dentro de nós, essa fome e sede de justiça. Lógico, como consequência da santidade vem a justiça depois, a social, como dizem. Mas a primeira, essa justiça que o Evangelho nos pede é justamente a santidade, o sermos justos, o cumprirmos a lei de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso, aquele que sofre como uma mãe também as dores, tem compaixão do outro, sofre com o outro, sente o que o outro está passando. Por quê? Alcançarão misericórdia de Deus. Muitas vezes as pessoas não terão, infelizmente, misericórdia para conosco, mas Deus nos fará experimentar a sua, se nós somos misericordiosos. E temos sido misericordiosos conforme o Senhor nos pede. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é puro de coração? Os que purificam o seu desejo, suas intenções, porque verão a Deus. Muitos não querem purificar seu desejo. Desejam as coisas más, ou desejam as coisas boas por más razões. Se nós não purificarmos o nosso desejo, nós não conseguiremos enxergar a Deus, ver a Deus, aquilo que Deus quer em nossas vidas. Temos purificado o nosso desejo? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Paz aqui é Shalom, plenitude das bênçãos e graças do céu. Como bem já falamos. Tudo aquilo que você necessita, a plenitude da vida seja derramada sobre você. Nós proporcionamos isso aos nossos irmãos e irmãs. Esta plenitude de vida a eles, oferecendo não somente o essencial, mas em especial a graça de Deus, a busca de Deus, a conversão, a palavra de Deus, a presença de Jesus. Oferecemos todas as áreas que podemos ajudar o irmão. Muitas vezes não temos o dinheiro, mas podemos ajudar de tantas as formas. Esta plenitude que nós devemos de ajudar o irmão e a irmã a receber, temos ajudado. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que são perseguidos por causa da
santidade, que depois se transforma em justiça social, porque deles é o reino dos céus. Então, nós vemos, se queremos os céus, é necessário sermos obedientes a Deus. Promovermos e realizarmos tudo aquilo que Deus quer de nossas vidas e buscarmos cada vez mais a santidade. Não viver do básico na vida de santidade, mas aprofundarmos cada vez mais. Vivermos mais do que aquilo que Deus nos pede, sermos generosos no amor, sermos generosos na nossa vida de santidade. E nós assim temos sido? Ou não? Ou temos somente ido na missa de domingo e pronto, acabou? Feito uma oraçãozinha de manhã ou uma oração à noite e acabou? É muito pouco. Se nós queremos o reino dos céus, devemos de ser muito mais do que aquilo que é o mínimo para a nossa vida de santidade. E encerra o Senhor com as duas últimas bem-aventuranças, ou melhor, a última. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Na homilia de ordenação, José Psiri falava desta bem-aventurança para os sacerdotes, mas depois para todo o povo de Deus. Jesus fala que o quê? Que devemos de nos alegrar se somos insultados, injuriados, perseguidos e falam mentiras contra nós por causa de Jesus. Devemos de nos alegrar, porque será grande a nossa recompensa nos céus. Nós temos nos alegrado quando isso acontece conosco. Não é fácil, digo por mim mesmo, irmãos e irmãs, mas é necessário que nos alegremos. Nós temos nos alegrado se estamos sendo fiéis à vida de santidade, buscando aquilo que Deus quer, anunciando Jesus em suas palavras, sem falar de forma genérica, mas aquilo que é essencial para a vida cristã. E temos sido perseguidos, têm mentido, falado mentira contra nós e tudo, e temos nos alegrado, porque grande será a recompensa que Jesus nos dará no céu. Continuemos, agora passemos às leituras. Antes de ir à leitura, só mais brevemente algumas coisas. A luta que todos os santos tiveram é a mesma que nós temos. Devemos de recordar isso para a nossa vida. Todos os santos tiveram. Todos os santos tinham um caráter, uma forma específica de ser, assim como nós. E eles lutaram e venceram, por causa da graça de Deus dentro deles. Se nós nos abrirmos a esta graça, também nós podemos vencer e alcançar a glória dos céus. Passemos, como dizia, as leituras. Vamos primeiro à carta de São João e depois ao Apocalipse. 1 João 3, de 1 a 3. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Qual presente de amor? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo presente em nós, que nos torna em Cristo filhos de Deus. Se o mundo não nos reconhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Santidade não sempre é a perfeição completa, não conseguimos isso da noite para o dia. É um caminho de pureza, é um caminho de conversão, de transformação. E o que nos diz São João? Nos diz que, primeiro, o mundo não nos reconhece. O mundo se opõe àquilo que é Deus. O mundo é inimigo de Deus, não somente o maligno, não somente o demônio. Mas recordemos, até mesmo que meditamos alguns domingos atrás, onde Jesus falava a Pedro, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Pensas como o mundo? Então, o inimigo do homem é quem? O demônio, a carne e o mundo. O mundo se torna inimigo de Deus, inimigo dos filhos de Deus, e não nos reconhece, porque somos diferentes.
E acontece aquela sexta-feira santa falada na oração, a morte do justo, daquele que busca ser santo e fiel a Deus. Então, devemos de ter claro que, se nós nos tornamos, como diz na carta a São Tiago, capítulo 4, versículo 4, se nós nos tornamos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Vivemos no mundo, sim, mas não devemos de viver as coisas que o mundo oferece, que tantas vezes nos afastam de Deus ou nos afastam da santidade do Evangelho. Devemos de ter claro isso diante de nós. Vivemos no mundo. Devemos de viver como pessoas que estão no mundo, mas não podemos de viver as coisas que o mundo nos oferece, porque se ela se contrapõe àquilo que é o Evangelho, a vontade de Deus, se contrapõe à santidade, ela nos conduz ao caminho de uma inimizade com Deus. E o pecado é justamente isso, inimizade entre o homem e Deus. E, mais uma coisa, todo o que espera, o que é esperar em Cristo? É olhar sempre que o nosso destino último é o céu e não desanimar em meio à tribulação. Meu destino final é a glória dos céus. Então devo de ter esta esperança, que vou para o céu, que estou fazendo o necessário, me purificando para lá chegar. E vivo mesmo em meio à tribulação, sabendo que o céu me espera. Temos lutado pela nossa santidade? Temos buscado esta glória de Deus em nós e sido este espelho da vida de Cristo na terra? E encerremos com o Apocalipse. Brevemente passaremos pelo texto, porque creio que já me prolonguei muito. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Aqui devemos de ver 144.000 dos filhos de Israel, mostrando que também o povo da primeira aliança, da antiga aliança, será salvo. Muitos foram salvos e tantos outros serão salvos, de maneira que somente cabe a Deus nos explicar quando chegarmos na sua glória, porque são o povo de Deus. Aqueles que foram fiéis, que foram como Maria, alcançarão também a salvação. Mas depois uma grande multidão, todos os povos, somos todos nós, os que vieram com a nova aliança no sangue de Cristo, que alcançaram esta glória, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro e gritavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E aqui vemos uma enorme multidão daqueles que, sendo fiéis ao Senhor durante a vida, carregando a palma da vitória na mão, vestindo-se de branco por causa da purificação que passaram, agora estão participando da glória dos céus. E o que isso tem a dizer a nós? Devemos de conquistar a palma da vitória. E a vitória é justamente recebermos a graça de Deus e esforçarmos também para mudarmos a nossa vida, compreendendo a vontade de Deus e realizando-a cada vez mais. Vestir-se de branco, a purificação, essa transformação, essa conversão sincera de todo o nosso ser para merecermos participar da glória de Deus. E mais adiante segue o texto. Depois diziam todos os que estavam adorando o Cordeiro: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Irmãos e irmãs, o sangue mancha? Não limpa nada.
Se nós pegarmos o sangue e colocarmos em algo branco, vai manchar. Mas o sangue de Cristo nos purifica. O sangue de Cristo é o que verdadeiramente nos transforma. E sangue, recordemos, para o povo antigo representa a vida. É a vida de Cristo em nós que nos purifica e nos transforma. É esta santidade de Cristo em nós, por sermos esta presença de Cristo na terra. Nós vemos aqui que passaram da grande tribulação. Todos nós estamos vivendo a grande tribulação. Cada tempo. Hoje, em especial, ainda mais com um mundo que se opõe completamente ao projeto de Deus e do seu Filho e do Espírito Santo. Assim, nos persegue. Passamos tribulações diante dos que são inimigos de Deus, que se tornam também inimigos dos filhos de Deus. Nos fazem seus inimigos. Mas temos mantido fidelidade e persistido em purificar nossa vida no sangue do Cordeiro, na vida de Cristo, vivendo cada vez mais suas palavras, ensinamentos, seus mandamentos e todas as escrituras, tudo aquilo que o Senhor nos pede de forma generosa e fiel, vivendo fielmente o nosso batismo para participarmos dessa tão sublime glória que se nos apresenta no texto de Apocalipse de hoje. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós. Ela que foi fiel no seu amor e generosa em tudo ao Senhor, que nos ajude a sermos fiéis ao nosso batismo e às palavras de Cristo, e a sermos também generosos com nossa vida, para que, vivendo cada vez mais na oração, na vida de santidade que Jesus pede de cada um de nós, possamos cada vez mais nos santificar no sangue de Cristo, para um dia participarmos com Maria na glória dos céus, juntamente com ela e todos os santos. E para encerrar, antes da bênção, uma coisa que ia me esquecendo, recordemos, se nós pedimos para um irmão vivo rezar para nós, porque muitos criticam, pedir a intercessão dos santos e não sei o quê. Se um irmão vivo, que tem tanto pecado quanto nós, pode interceder e rezar por nós, por que não podemos pedir a intercessão daqueles que já participam da glória de Deus nos céus? Por que eles não podem interceder por nós, eles que já participam da plenitude da glória? Por intercessão da Virgem Maria, de todos os santos e santas de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo aquilo que vocês têm, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana, Deus vos abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser.